Vamos descomplicar a Convenção Coletiva do Mato Grosso do Sul? Hoje eu vou falar com vocês sobre a Convenção Coletiva de Corumbá e Ladário. Meu nome é Monique Roth, sou assessora jurídica do SINDA-MS. Empresário, é importante que você não só conheça, mas utilize a Convenção Coletiva para que você dê um direcionamento e tenha uma gestão mais leve na sua empresa. A Convenção Coletiva ela vai te trazer, além de um respaldo no dia a dia, desde a maneira de contratar, até com situações e decisões que você pode tomar para melhorar o seu negócio e a qualidade do trabalho dos seus funcionários. Se você quiser assistir de novo algum tópico ou ir direto ao ponto em algum assunto, basta aqui na legenda você olhar e ir diretamente no tópico que você quer assistir. Além disso, assista esse vídeo até o final, não esqueça de compartilhar e siga o nosso canal. Caso tenha dúvidas, envie para o jurídico@sindams.org.br. A cláusula primeira fala sobre a vigência e a database. É o período que essa convenção coletiva vai ficar vigente, ou seja, ela vai ser válida para aplicar à sua empresa. Nesse caso, a convenção coletiva tem a vigência de 1º de fevereiro de 2026 até 31 de janeiro de 2028. Nós vamos ver durante a convenção coletiva que as cláusulas econômicas têm uma vigência diferenciada. Isso porque anualmente é necessário fazer reajustes. A gente tem como data base a data de 1º de fevereiro. Já na cláusula segunda, nós temos a questão da abrangência. A abrangência é de extrema importância para a sua empresa. É de extrema importância você observar o que está nessa cláusula. Isso porque aqui a gente define quem são os trabalhadores, e quais são os estabelecimentos que são abrangidos por essa convenção coletiva. Nesse caso, nós temos hotéis, apart-hotéis, motéis, flats, hospedarias, pousadas, restaurantes, cantinas, pizzarias, bares, lanchonetes, sorveterias, confeitarias e buffets. Além disso, fast foods e assemelhados. Trabalhadores autônomos, sejam garçons e cozinheiros, e também o turismo e hospitalidade. Em todas essas situações, em todas essas empresas que são da cidade de Corumbá e Ladário. Cidades que são próximas e que não estão descritas nessa convenção coletiva, nesse caso, não se enquadram a essa convenção coletiva. Nessa situação, é necessário a gente trazer a vigência de outra convenção coletiva. Então, você vai observar outra convenção coletiva se você não for da cidade de Corumbá e Ladário. Já na cláusula terceira, a gente tem o piso salarial que é aplicado para Corumbá e Ladário, que é o valor de R$ 1.667,75. Esse valor, sendo utilizado o divisor de 220, nós teremos o valor da hora, que é R$ 7,58. Isso para as empresas que não se enquadram no REPIS. As empresas que se enquadram no REPIS, nós temos o piso salarial de R$ 1.621. O REPIS está descrito na cláusula 4ª, onde nós temos todas as normas e, inclusive, delimitado também o valor da hora, que é R$ 7,36. Então, se a sua empresa se enquadrar e chegar a todos os requisitos, atender todos os requisitos cumulativos, você pode aplicar o REPIS na sua empresa neste valor do piso salarial diferenciado. Na cláusula sexta, nós vamos falar sobre o salário substituto. Esse é o salário que deve ser pago enquanto perdurar uma substituição que é de caráter eventual. Nesse caso, o empregado substituto faz jus ao salário contratual do empregado que é substituído. Isso, por exemplo, quando há férias, uma licença mais estendida de um benefício como um auxílio-doença, nessas situações deve ser feito o pagamento desse valor contratual.
Todavia, se não houver diferenças apenas na função, o ideal é que você faça um termo aditivo ou um acordo entre as partes para que não seja alegada o acúmulo de funções. Então, esse funcionário passa então a exercer outra função de maneira eventual. Cláusula 7ª. Maior remuneração. A maior remuneração ela deve ser utilizada para a base de cálculo de férias, 13º, rescisão contratual, ou seja, as verbas rescisórias, e ela será correspondente à média mensal de todas as verbas variáveis e fixas correspondentes aos últimos 12 meses. Então, o empresário vai utilizar todas as médias dos últimos 12 meses para fazer o cálculo dessas verbas que o seu empregado vai receber, considerando sempre o mês completo, aquele que for mais do que 14 dias. Então, se nós tivermos até 14 dias, tá tudo bem. No entanto, se for menos de 14 dias, nós não utilizamos ele para a média. Cláusula 7ª. Maior remuneração. A maior remuneração ela deve ser utilizada para a base de cálculo de férias, 13º, rescisão contratual, ou seja, as verbas rescisórias, e ela será correspondente à média mensal de todas as verbas variáveis e fixas correspondentes aos últimos 12 meses. Então, o empresário vai utilizar todas as médias dos últimos 12 meses para fazer o cálculo dessas verbas que o seu empregado vai receber, considerando sempre o mês completo, aquele que for mais do que 14 dias. Então, se nós tivermos até 14 dias, tá tudo bem. No entanto, se for menos de 14 dias, nós não utilizamos ele para a média. Cláusula 8ª, nós vamos falar sobre o fornecimento de recibos e da folha de ponto, ou seja, da folha do relógio de ponto de cada um dos seus funcionários. Nessa cláusula, nada mais é para que deixar você, empresário, atento à necessidade de entregar uma cópia para o seu funcionário, ainda que seja em PDF ou enviado simplesmente em uma imagem para o seu funcionário no WhatsApp. Mas isso deve ter comprovação que você está concedendo esse documento para ele. Isso já é uma lei, mas muitas vezes os empresários acabam esquecendo. Então, nós trouxemos esse lembrete para que você não esqueça. Cláusula 9ª. Anotação da carteira de trabalho, que é também conhecida como CTPS. Cláusula 23ª. Anotação da carteira de trabalho, conhecida também como CTPS. A carteira de trabalho é uma obrigação de ser anotada, ou seja, colocado todas as informações sobre o vínculo trabalhista. É algo que o empresário não deve e não pode deixar de fazer. Nessas situações, ele tem 5 dias pela CLT para fazer a anotação. No entanto, hoje os sistemas do e-social não permitem fazer a anotação retroativa ou posterior com data retroativa. Então, tomem cuidado com essa informação. Ainda que você tenha pela CLT essa possibilidade, o que a gente tem no sistema do e-social é diferente. Então, a minha indicação, não permita que um empregado comece a trabalhar sem ter o registro formalizado. Cláusula 10ª. Descontos salariais. Os descontos salariais, eles são permitidos por lei e também por essa convenção coletiva, mas deve ser atentado o que se pode descontar. E além disso, eu trago um conselho para você, empresário. Sempre pegue a autorização por escrito para que você documente isso para a sua empresa em uma situação de um passivo trabalhista. Cláusula 11ª. Nela, vamos falar sobre o desconto de alimentação. A alimentação que você concede ao seu funcionário durante o horário de trabalho dele. Esse desconto deve ser chamado também de coparticipação.
O desconto de alimentação no setor de hospedagem e alimentação para Corumbá, ele pode ser feito de 3,5, mas atenção, nesse caso, eles têm um fracionamento. Se é concedido o almoço, pode ser descontado até 1,5, ou seja, 1,5. Para o jantar também é 1,5. E se você conceder ou um lanche da tarde ou um café, pode ser descontado 0,5. Esse valor é descontado do valor do salário normativo. Sendo assim, se atentem, o desconto não é de 3,5, e sim conforme a alimentação que você concede. No entanto, caso o empregador decida não fazer nenhum desconto, o indicado é sempre fazer um documento que tenha a ciência e o aceite do empregado dessa condição e bem como comprove que você está fornecendo essa alimentação. Para que não seja considerado como um salário in natura e integre esses valores à remuneração do seu funcionário. Isso poderia gerar custos de reflexos e verbas trabalhistas, então tome cuidado. De toda maneira, eu sempre vou recomendar a vocês que façam um termo de acordo. O termo de acordo para a concessão da alimentação é essencial, tanto se você fizer a concessão, tanto se você fizer a supressão do intervalo intrajornada para 30 minutos, concedendo alimentação, como para você comprovar que essa alimentação está sendo feita, concedida, e você optou ou não a fazer os descontos. Se você não optar a fazer os descontos, é importante também você ter a autorização desse empregado, que esse desconto seja feito. Então, tome esses cuidados para que você não tenha consequências jurídicas. Cláusula 12ª, risco do negócio. Essa cláusula fala que uma vez cumprida as normas que são emanadas, que são entregues, são trazidas pela empresa, que deverão sempre ser por escrito e de conhecimento de todos, as empresas não poderão descontar dos seus empregados as importâncias correspondentes a cheques devolvidos sem a devida provisão de fundos. Ou seja, se o empregado fez todo o procedimento que está nas normas da empresa, ele não pode ter descontado caso venha pegar um cheque sem fundos. Cláusula 13ª, quebra de caixa. A quebra de caixa, ela é devida conforme está aqui na convenção coletiva. O empregador pode conceder a quebra de caixa quando o empregado exerce de fato a função de caixa de maneira permanente. No entanto, essa quebra de caixa não é uma obrigação do empregador, considerando que ela só é devida como uma obrigação a partir do momento que o empresário fizer a opção de descontar todas as vezes que o empregado gerar um prejuízo pelaquela função que ele exerce. Diante dessa situação, pode ser feito os descontos desse prejuízo até o limite do valor que é pago como quebra de caixa. Sendo assim, por exemplo, se esse empregado tem um salário de R$ 1.690, ele pode ter de quebra de caixa 10%. Nessa situação, o desconto pode ser até R$ 169. Não pode ter descontos se o prejuízo for maior que isso para os outros meses. O prejuízo se limita a cada mês. Sendo assim, fique atento, porque se for feito outros descontos recorrente de um prejuízo de meses passados, você pode ter uma situação trabalhista na sua empresa. Cláusula 14ª, hora extra. Nós temos um percentual diferenciado da CLT. Na CLT, fala em 50%. No entanto, em nosso setor já há anos é utilizado a hora extra a 60%. Essa hora extra, deve ser paga sempre que é feita uma jornada além do que é a jornada contratual. Se o seu funcionário ele é contratado para trabalhar 44 horas semanais,
e essas horas passarem além das 8 horas diárias que é permitida em lei, nesse caso você deve pagar em horas extras. Se esse funcionário deixa de utilizar o intervalo dele intra-jornada, você deve pagar essas horas que ele deixar de utilizar o intervalo intra-jornada com o adicional de 60%, tá? Qual é a minha recomendação e que está aqui no parágrafo único? Se feita as horas extras, você deve pedir para que o seu contador conste expressamente lá no Olerite que você está pagando as horas extras. Não faça pagamentos por fora. Isso faz com que você não tenha documentos e você perca a segurança jurídica do seu negócio. Então, faça tudo documentado, seja as horas extras, seja o valor do seu piso salarial, o que você paga, coloque tudo em Olerite. Cláusula 15ª, adicional noturno. O adicional noturno é uma cláusula que é um artigo que já tem na CLT. Nessa situação, nós temos na CLT o adicional de 20%, como está na nossa convenção coletiva, e temos também o estabelecimento do horário de 22 horas até às 5 da manhã. Caso a sua empresa desenvolva um trabalho nesse período, você tem que pagar esse adicional noturno a 20%. Ou seja, se a hora normal custa R$ 7,68, você vai adicionar a esta hora 20%. Com isso, a sua empresa fica resguardada. E outra dica, se você trabalhar além das 5 horas, o seu expediente estender, por exemplo, até 6, 7 horas, se você trabalhou ali a noite toda, esse funcionário trabalhou a noite toda, é necessário que o adicional noturno seja pago também por essas horas que se estenderam. Então, todos esses detalhes estão aqui na convenção coletiva justamente para alertar e trazer maior respaldo ao empresário. Cláusula 16ª, feriados. Os feriados no nosso setor, independente do dia, e isso por quê? Porque na nossa cláusula, ela é uma cláusula enxuta. Ela fala: aos empregados que laborarem nos feriados nacionais, estaduais, municipais, perceba, aqui eu não descrevo quais feriados que podem ser trabalhados, ou seja, então são todos os feriados no nosso setor podem ser trabalhados. Qual é a obrigação da empresa? Voltamos aqui na cláusula. As empresas deverão pagar em dobro o dia trabalhado, ou o que quer dizer esse ou? É uma coisa ou outra. Conceder a folga compensatória sem qualquer acréscimo, desde que seja desfrutada, em até 30 dias. Ou seja, se o feriado foi dia 20, até no máximo no dia 20 do próximo mês, eu tenho que compensar essa folga, ou se eu não fizer a compensação, o que eu tenho que fazer? Fazer o pagamento em dobro para o meu funcionário que trabalhou no feriado. Esses feriados são os feriados obrigatórios. Por quê? Porque são feriados facultativos, eles são válidos apenas para os servidores públicos. Ou então, feriados que forem decretados como obrigatórios por decretos municipais, estaduais ou até nacionais. Aí, nesse caso, é um feriado obrigatório. Salvo isso, são dias normais. O empregado pode trabalhar normalmente, e aí a única obrigação da empresa é pagar em dobro ou fazer a compensação em até 30 dias. É importante entender que a empresa, para se resguardar, a gente recomenda que vocês coloquem no Olerite sempre o pagamento do feriado, com a rúbrica feriado e não escrito, por exemplo, horas extras 100%. Você vai fazer o pagamento a 100%, mas é importante que você escreva feriado. Isso para quê? Para fins de comprovação, caso haja uma ação trabalhista na sua empresa. Então, isso é um cuidado que você deve ter. Cláusula 17ª, gorjetas. Antes, a gente tinha uma cláusula muito maior
com muitos artigos, e agora nós temos uma cláusula mais enxuta, que deixa claro que a única obrigatoriedade do empresário, caso ele decida cobrar a gorjeta na empresa, no caso dos seus clientes, ele faça necessariamente um acordo coletivo, tá? Então, o sindicato laboral vai até a empresa, faz uma assembleia, isso tem que ser agendado previamente, mandado o termo do acordo que a empresa pensa em fazer, e então o sindicato laboral vai analisar, vai dar uma devolutiva e vai ser agendada a assembleia para que então os funcionários falem se eles estão de acordo com aquele termo do acordo ou não, se eles estão de acordo com os termos, né, colocados no acordo, ou eles não estão de acordo. A gorjeta, em regra, geralmente ela é 10%. No entanto, ela pode sim ser uma gorjeta feita em percentuais diferentes. Ela pode ser de 13%, de 15%, de 20%. Cada estabelecimento vai determinar o valor da sua gorjeta, tá? E essa gorjeta é importante que em todo o setor de alimentação tenha destaques no cardápio, no caixa, e todos os funcionários que trabalham no recebimento desses valores saibam que ela não é obrigatória. O cliente ele vai pagar a gorjeta se ele quiser. Se ele não quiser, ele fica dispensado. Outro ponto importante a respeito das gorjetas é que ela deve estar no holerite. Isso independente da maneira que você faz o acordo com o seu funcionário, seja ele para recebimento direto por cartão, seja ela feita pagamento direto pela empresa e então a retenção, independente como esse acordo é feito, a empresa deve constar isso no contra-cheque, ou seja, no holerite de todos os seus empregados. Quando um empresário quiser que nós do SINDA-MS acompanhamos a homologação com vocês na empresa de vocês, basta mandar um e-mail para a gente solicitando o acompanhamento no dia da assembleia. Vocês podem pedir que nós estaremos lá com o maior prazer para não só apoiá-los, mas esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem no dia dessa assembleia. Nosso e-mail é jurídico@sindams.org.br. Cláusula 18ª. Participação de lucros e resultados, também conhecida como PLR. Quando vocês pensarem em fazer uma participação de lucros e resultados, lembrem que os sindicatos estão à sua disposição. E é justamente a recomendação que nós temos nessa cláusula. Porque muitas empresas acabam fazendo os seus acordos de participação de lucros e de resultados não observando algumas regras e acaba incorrendo em uma situação que pode trazer uma nulidade e, consequentemente, encargos. Então, diante disso, é importante que vocês façam isso com a homologação dos sindicatos. Cláusula 19ª. Auxílio à alimentação. No entanto, é possível que por meio de um acordo seja feito uma cláusula onde a empresa se beneficia com o compromisso do seu empregado. Isso porque na cláusula a gente tem logo no parágrafo 1º falando condições que o empregado terá direito a este benefício se não incorrer em condutas lá que estão disciplinadas no 482. O que é isso? Indisciplina, desídia, insubordinação. Todo esse artigo, que é o 482, ele deve ser observado. Caso o seu funcionário incorra em alguma conduta dessas descritas no 482, consequentemente, ele perde o direito a este benefício. Além disso, nós também temos as situações trazidas em uma advertência, suspensão e até no caso de justa causa. Nessas situações, ele perde o direito ao benefício. Além disso, a gente também tem na linha B, se ele faltar ao serviço, ainda que seja
justificadamente, ele perde o benefício se ele faltar mais do que um dia no mês. Então, ele trouxe o atestado médico, mas o atestado dele é de 2 dias ou mais, nesse caso ele perde o direito ao auxílio alimentação. Todas essas situações, elas visam a trazer um maior comprometimento, não só com a empresa, mas principalmente com seus colegas de trabalho. Isso ajuda com que o empregado siga mais as regras e as normas da empresa. Então, se ele faltar, ele perde o direito se ele não trouxer a justificativa. E se ele trouxer mais do que 2 dias de ausência, ainda com que justificado, ele também perde o benefício. É importante observar que aqui na norma da CCT, nessa cláusula 18ª, tem um valor mínimo que deve ser pago pela empresa, que é o valor de R$ 115. Se você se dispor a pagar o auxílio alimentação, você pode pagar a partir de R$ 115. Não tem um valor máximo. É importante que o empresário sempre haja de bom senso, porque a gente não pode utilizar desse benefício para substituição salarial. Então, a gente não vai trazer valores muito exorbitantes dentro do auxílio alimentação e podem ser diferenciados de acordo com o cargo e a função. Se tiverem regras diferentes dessas, conforme diz aqui no parágrafo 2º, é necessário fazer um acordo coletivo com a homologação sindical. Além disso, no parágrafo 3º, que é um parágrafo importantíssimo, que é a cerejinha do bolo dessa cláusula, ele deixa claro que esse benefício tem caráter indenizatório. Sendo assim, ele não compõe as verbas para cálculos de verbas rescisórias, 13º e também férias. No parágrafo 4º, fica claro, se o funcionário descumprir as normas, ele perde o benefício. Além disso, deixa claro no parágrafo 5º a necessidade e obrigação da empresa constar no holerite, no contra-cheque do empregado, o nome do benefício, o valor que está sendo pago com a rúbrica auxílio alimentação. Não pode ser outro nome. É necessário que seja auxílio alimentação. Então tome cuidado com isso. Não vamos fazer confusão e deixar de constar isso, pois é uma obrigação e caso não sejam seguidas as regras, o empresário pode ter problemas trabalhistas. Nós temos no parágrafo 6º a obrigação do empresário pegar uma autorização por escrito caso ele decida descontar o percentual de 10%. Mas atenção, esses 10% é sobre o valor do benefício que você paga. Então, se eu pagar o auxílio alimentação em R$ 115, é 10% dos 115. Assim, respectivamente, se você pagar outros valores, é sempre sobre o valor do seu benefício que você está pagando. Com essas informações, você pode sim beneficiar os seus funcionários, trazer uma melhor remuneração e, consequentemente, trazer mais gente para o seu time. Cláusula 20ª. Vale transporte. É uma obrigação do empresário fazer o pagamento do vale transporte. E ele pode fazer o desconto dos 6%. Isso, se o empregado não utiliza o transporte público e o empresário quiser, por quê? Quiser, porque não é uma obrigação, diferente do que é o vale transporte. O auxílio deslocamento é uma possibilidade que o empresário tem para ajudar o seu empregado. Então, ele pode fazer o pagamento do auxílio deslocamento, que está na cláusula 21ª. Nesse caso, ele vai pagar o auxílio deslocamento num valor, por exemplo, de R$ 200, R$ 300, e isso pode ser descontado proporcionalmente
caso esse empregado deixe de ir ao trabalho. Isso, inclusive, nos dias que ele estiver de atestado médico. O auxílio deslocamento, ele é exclusivo para o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Sendo assim, se o empregado não trabalha, ele não tem esse direito do benefício. É importante lembrar que o valor que é pago tem que constar também no holerite, e ele deve constar no holerite como auxílio deslocamento. Eu sempre vou indicar que vocês façam a formalização. Então, no parágrafo 1º, tem que a concessão dependerá de acordo individual escrito, ou seja, você, empresário, e o seu empregado podem fazer um acordo por escrito, onde ele vai dizer que ele abre mão do vale transporte e então passa a receber então o auxílio deslocamento. Um ponto que é muito importante. Para que você faça o desconto de 6% em cima do valor do benefício que você vai conceder de auxílio deslocamento do seu funcionário, você precisa fornecer pelo menos, ou seja, no mínimo, o valor que é correspondente ao vale transporte. Então, se todos os vales transportes que você deveria pagar ao seu funcionário der R$300, por exemplo, esse valor, se você pagar em dinheiro para o seu empregado no holerite, juntamente com o pagamento, esse valor você pode descontar os 6%. Caso você não pague todo o valor do vale transporte, nessa situação você não pode descontar os 6%. Essa é a regra que está expressa no parágrafo 2º da nossa cláusula 20ª. No parágrafo 3º, nós temos justamente a situação de que se trata de uma verba indenizatória. Então, da mesma maneira que o auxílio alimentação, ele não integra a remuneração do seu empregado para fins de algumas verbas e reflexos. Agora, na cláusula 22ª, a gente vai falar sobre educação e aperfeiçoamento profissional do empregado. Essa é uma cláusula pensada justamente naquele empresário que quer investir em seus funcionários, que quer pagar cursos profissionalizantes para aperfeiçoamento, para a educação. Isso tudo para que o empregado possa cada vez mais ter uma qualificação melhor no seu dia a dia de trabalho. Isso são como bolsas de estudos, cursos, treinamentos, e isso também inclui, caso seja necessário, passagens, estadias, livros e outros materiais que sejam necessários para esse aperfeiçoamento. E tudo isso não será considerado como salário. É importante que você formalize isso através de um acordo, deixando claro o que é o curso que vai ser pago, como vai ser pago, qual é o tempo de duração. E além disso, quando você fizer o pagamento desses cursos, eu indico também vocês colocarem um tempo em que esse funcionário se compromete a permanecer na empresa como troca desse curso de profissionalização. Isso é uma maneira da empresa não só reter talentos, mas melhorar a qualificação dos seus empregados. Cláusula 23ª. Benefício social familiar. E você já implantou isso na sua empresa? Você já utiliza o benefício social familiar? Ele tem várias vantagens. Você tem direitos não só para a empresa, como para o empregado. Aqui eu vou trazer na tela para vocês justamente os benefícios que são trazidos pela empresa ao pagar o benefício social para os seus empregados. Ou seja, se o funcionário tiver um filho, seja funcionário ou funcionária, eles têm direito a um valor de R$ 750 de benefício, uma parcela nesse valor. Caso o seu funcionário venha casar, ou seja, adquirir o matrimônio, nessa situação ele vai ter R$ 473 como um benefício concedido pelo benefício social familiar. Outro benefício que é concedido é o benefício alimentar por afastamento. Esse já são 3 parcelas de R$ 440. Isso é pago para o empregado
né, quando ele ficar afastado por auxílio-doença ou uma questão de acidente e vai ser encaminhado para a sua residência. Os alimentos de qualidade, com variedade e outro meio a critério da gestora, tá? Além disso, também existe o benefício capacitação, que é pago aos familiares caso esse funcionário venha a falecer. O benefício de manutenção de renda familiar são 6 parcelas de R$ 924. Ele é pago em caso de incapacidade permanente ou falecimento do trabalhador. Esse valor é justamente para amparar a família. O benefício alimentar é pago em 6 parcelas de R$ 440, em caso de incapacidade permanente ou falecimento do empregado. Além disso, no caso de falecimento do empregado, também é pago um benefício de serviço funeral, no valor de R$ 4.500 para o seu empregado. Além desses benefícios, os seus funcionários podem contar com conta corrente virtual, benefício de realocação, que é disponibilizado por aplicativo sem custo de franquia de dados, inclusive onde o empregado tem acesso a uma grande rede de vagas disponíveis. É também feito o benefício pré-inventário no valor de R$ 500, isso quando existe, no caso, o falecimento desse empregado, e o benefício de apoio social, que é disponibilizado a todos os trabalhadores do segmento através de um atendimento online por profissionais capacitados. Além disso, nós temos psicólogo, nutricionista, benefício de vale emergencial e certificado digital para o trabalhador. Fora todos esses benefícios que eu falei, ainda existem consultas médicas, consultas de atendimento para gestante, especializado em gestante, benefício psicológico voltado a gestantes e também um benefício nutricional. Para finalizar, esse ano a grande novidade da nossa convenção coletiva é o benefício de economia para a energia, que é disponibilizado aos trabalhadores do segmento com a redução das despesas de energias elétricas que tenham as suas faturas acima de R$ 200. Isso por meio de empresas credenciadas e de distribuição de energia solar. Tudo isso é sempre necessário que o empregado abaixe o aplicativo do benefício social para que eles consigam acessar e enviar a documentação. Além de todos esses benefícios também se estendem para os cônjuges e filhos, assim como o benefício de auxílio funeral. Para as empresas, o benefício social também traz o reembolso de rescisão em caso de incapacidade permanente e em caso de falecimento desse trabalhador. Também é trazido o benefício de medicina e segurança do trabalho, que tem vários laudos técnicos que as empresas precisam, justamente como PGR, LTCAT e outros laudos técnicos que são exigidos pelo Ministério do Trabalho. Temos benefícios como benefício Conecta, benefício de mural de empregos, benefício de folha virtual de pagamento, compra direta, que é para auxiliar vocês com fornecedores, descontos que são muito significativos e que vão fazer a diferença para sua empresa. Benefícios como triagem de atestados. Caso você desconfie de algum atestado que foi entregue, você pode mandar pelo aplicativo do benefício social, que vai ser feita a triagem e verificar a autenticidade daquele documento. Se não bastasse todos esses benefícios que eu já falei, o benefício social também custeia o certificado digital da sua empresa. Ele disponibiliza o certificado digital para a sua empresa sem nenhum custo para vocês.
traz também a situação cadastral da pessoa física que é disponibilizada para as empresas do segmento. Consulta de situação cadastral de pessoa física, redução de custo por energia sustentável, ou seja, será disponibilizado à empresa o fornecimento de energia elétrica através de uma empresa legalmente credenciada no mercado, para empresas que possuem uma despesa com energia acima de R$4.000 por mês. Ou seja, nesse caso, sem restrições de serviço de proteção de crédito, com acesso à internet pública ou privada, nas proximidades e conformidades da norma da Anatel. Tudo isso impacta diretamente em economias e despesas que você deixa de ter. Ou seja, o benefício social, ele não é só um benefício social para os seus empregados, ele traz um auxílio direto às empresas. Além de tudo isso que eu já falei, antes que eu me esqueça, eu devo alertar. O benefício social também te dá o direito de fazer exames admissionais, demissionais e periódicos gratuitamente. É isso mesmo. Esses exames cotidianos que vocês fazem todos os dias ou muito rotineiramente na sua empresa, eles são gratuitos pelo benefício social. E tudo isso pelo valor de R$ 36,77 por cada funcionário. Ou seja, com tantos benefícios que vocês têm, esse valor acaba se pagando de maneira muito fácil. Então, não só aproveitem, mas desfrutem do benefício social. Caso você queira ver de maneira comparativa, nós temos ainda na convenção coletiva uma tabela comparativa dos custos que nós temos se contratarmos as empresas diretamente ou utilizando o benefício social. Então, aqui, por exemplo, numa medicina de segurança do trabalho, os custos estimados por mês R$ 34 e R$ 37, sendo que no benefício social você tem uma diversidade de benefícios, isso apenas por R$ 36,67. Então, eu convido você a não só analisar, mas como utilizar o benefício social. Para tudo isso, você deve acessar o site do benefício social, onde você vai cadastrar não só a sua empresa, mas os seus funcionários, para que eles possam acessar os seus benefícios e assim a empresa também consiga acessar todos os benefícios que tem a seu dispor. Contrato de experiência, cláusula 24ª. O contrato de experiência, ele pode, em regra, ser até 90 dias. Nessa situação, na CLT, fala que pode ter uma única prorrogação. No entanto, como nós não temos nenhuma proibição para que essa norma de prorrogações seja alterada, você pode fazer um contrato de experiência com as prorrogações diferenciadas, podendo ser divididas em 2 ou até 3 períodos. A única observação: nenhum desses períodos podem ser inferiores a 15 dias. No parágrafo único desta mesma cláusula, existe a vedação de celebração do contrato de experiência caso esse funcionário seja readmitido com menos de 6 meses. Cláusula 25ª. Homologações de rescisão de contrato de trabalho. Essas homologações, elas devem ser feitas no sindicato laboral quando há uma necessidade de estabilidade para o empregado. Nessas situações, a empresa deve buscar o sindicato laboral e solicitar, ou por e-mail, no caso no e-mail homologacão@ferthotel.com.br, deve essa solicitação acompanhar dos seguintes documentos: carteira de trabalho, no caso a digital, livro ou ficha de registro, aviso prévio assinado pelo empregado, exame médico admissional e demissional, termo de rescisão do trabalho, comprovante de depósito das verbas rescisórias, carta de preposição, se a empresa for ser representada por um dos seus empregados, extrato de FGTS, o comprovante do recolhimento da GRRF, com a chave de identificação com um demonstrativo de recolhimento do FGTS.
Além disso, é também necessário enviar os demonstrativos das médias, tanto das horas extras quanto dos bônus, comissões e, se for o caso, da gorjeta. Além disso, também é preciso ter o cartão de ponto, os olerites dos últimos 3 meses. E se tiver ocorrido algum acidente de trabalho, deve estar acompanhado do CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Por fim, ainda é necessário, se tiver acordos coletivos, ter as cópias junto a esse e-mail e o requerimento do seguro-desemprego. Todos esses documentos são indispensáveis tanto para o agendamento quanto para a análise do sindicato laboral. Então, se você precisa de um agendamento, de uma assistência ou de uma homologação de rescisão de um empregado que esteja em estabilidade, seja pela CIPA, por um acidente de trabalho ou uma mulher que esteja gestante, nessas situações você deve seguir este procedimento. Então, tome cuidado. Além disso, nós do SINDMS podemos também participar dessa homologação. Caso você queira a nossa presença, basta encaminhar o e-mail com cópia para o jurídico@sindms.org.br. Cláusula 26ª. Aviso prévio. O empregado que for demitido no curso do aviso prévio e obtiver outro emprego, ou seja, ele foi demitido e está trabalhando, nessa situação, se ele conseguir um outro emprego, a empresa, se ele provar por escrito através de uma declaração do novo empregador, ele fica dispensado de cumprir o restante do aviso prévio. Nessa condição, considerando-se rescindido o contrato de trabalho na data do efetivo desligamento. Nesse caso, ficam as partes isentas do pagamento dos dias restantes do referido aviso prévio. Cláusula 27ª. Trabalho intermitente. Nessa situação, vocês podem utilizar essa cláusula para parar de contratar por free, trazer a legalidade para dentro da sua empresa. Essa é realmente uma carta na manga do empregador. Por meio desta cláusula, você pode contratar esse funcionário para trabalhar até 2 dias da semana na sua empresa, chamando ele antecipadamente. Você vai mandar uma mensagem ou ligação de uma maneira que você consiga comprovar que você chamou e que você intimou esse funcionário. Nessa situação, você intima e ele vai te responder. Caso ele não te responda em até 48 horas, essa intimação fica descartada. Caso ele venha a trabalhar, você vai fazer o pagamento da diária conforme o que está aqui na cláusula, no valor de R$90. Esse valor das diárias já deve usar para o cálculo também do pagamento dos reflexos que são devidos a esse empregado. No entanto, nenhum desconto deve ser feito desse empregado, seja mesmo o valor que deveria ser pago por ele. Para isso, a sua contabilidade deve abrir uma rúbrica falando que se trata de um desconto, por exemplo, e posteriormente fazer uma outra rúbrica como um valor de pagamento para o empregado, para que fique caracterizado e claro que não houve esse desconto na folha de pagamento. O empregado, ele deve desfrutar de pelo menos 1 hora de intervalo, salvo se for feito o acordo de concessão da alimentação para esse empregado. Nessa situação, se a empresa conceder a alimentação, ela pode suprimir o intervalo para 30 minutos. Nessa situação, não é considerada a supressão, e sim a concessão de um benefício. Além disso, se for necessário, a empresa pode fazer um intervalo entre a jornada, ou seja, para descanso de alimentação, de até 6 horas. Com o trabalho intermitente, diante de todos esses regramentos, você pode e deve regularizar a sua empresa, evitar a contratação de freelancers, ou seja, de diárias. Com esse trabalho intermitente, o seu empregado fica assegurado,
tem direito aos benefícios do INSS, de FGTS e caso seja feita a rescisão, os pagamentos são feitos todos de maneira proporcional pela empresa. Então, não há motivos para a contratação de maneira ilegal que só trazem riscos e passivos trabalhistas para sua empresa. Cláusula 28ª. Jornada em trabalho parcial. A cláusula 30ª, ela traz pra gente a redação sobre a jornada por tempo parcial. Essa jornada, ela traz a possibilidade do empregador contratar o empregado por apenas 4 dias e com valor de salário proporcional ao trabalhado. Sendo assim, a gente tem a possibilidade de contratos até 30 horas semanais. Nessa situação, o empregado não terá automaticamente o direito aos benefícios que o empregador concede aos seus demais empregados. Se o empresário quiser, ele concede os demais benefícios, mas, como eu disse, não é automático. Diante disso, é importante que o empregado não deixe de fazer um contrato de trabalho bem elaborado, com todas as condições e principalmente deixando claro os benefícios que esse funcionário vai ter. Isso para que não exista uma equiparação salarial e principalmente deve-se atentar ao valor das horas trabalhadas, para que você faça o cálculo de todos os direitos do seu empregado da maneira correta. Cláusula 29ª. Estabilidade gestante. Essa é aquela estabilidade provisória que dá direito à empregada a desfrutar da licença maternidade e, consequentemente, da estabilidade gestante do momento que ela descobre a gestação até 5 meses após o parto. E nesse caso, é importante lembrar: caso essa funcionária voltar da licença maternidade após os 120 dias de licença maternidade e ainda termos ali alguns dias ou um mês de licença ou um mês de estabilidade, é importante que a empresa faça a homologação desse pedido de demissão. Cláusula 30ª. Deficiente físico. No sentido de que as empresas se comprometem a não fazerem qualquer tipo de restrição para a admissão de deficientes físicos, sempre que há circunstâncias materiais e administrativas da empresa assim permitirem. Cláusula 31ª. Provas de vestibular e Enem. Fica assegurado para todas as pessoas, todos os colaboradores do nosso setor, caso venham fazer Enem ou provas de vestibular, esse dia da prova não pode ser feito nenhum desconto e esses funcionários ficam dispensados sem nenhum prejuízo das suas remunerações. Na cláusula 32ª, nós vamos falar sobre o tempo à disposição do empregador. Quando a empresa suspender o trabalho por motivos técnicos ou serviços de manutenção, de limpeza ou outras razões, também quando for impraticável a prestação de serviço, independente do que foi que aconteceu na empresa, não pode exigir a compensação dessas horas que deixaram de ser trabalhadas. Então, por exemplo, houve uma suspensão de energia, um problema técnico de internet ou outras situações que podem acontecer na empresa, os empregados não podem ser obrigados a fazer a compensação desse dia. Na cláusula 33ª, nós vamos falar sobre a compensação e o banco de horas. O banco de horas é aquele que pode ser utilizado caso você faça a marcação do ponto ou de maneira digital ou ainda que seja de maneira por escrito. O ideal é que você faça isso de maneira digital, para que você tenha mais fidedignidade do que é a realidade implantada na sua empresa. Então, diante disso, vocês devem tomar o máximo cuidado, porque a compensação de horas e o banco de horas, ele pode ser cancelado caso vocês não sigam as regras que são implementadas aqui na convenção coletiva. Os empregadores, eles devem respeitar o limite de 44 horas semanais, até 220 horas mensais.
fica facultado que seja feito um acordo entre as partes. E aqui eu trago mais um alerta. Faça um acordo entre as partes, um acordo escrito individual entre empregado e empresa, onde vai ser colocada as normas, tanto de compensação como também da marcação do banco de horas. Deve ser estabelecida uma jornada qual esse funcionário vai executar, seja uma jornada especial de trabalho, reduzida, compensada, 12/36, flexível, seja qual for. Nesses casos, deve ter esse acordo entre as partes, deve ter no banco de horas anotado, ou seja, na folha de ponto, deve estar anotado tanto quanto mais ele trabalhar, além da jornada, ou seja, os excessos, como também os débitos, caso esses empregados trabalhem, cheguem atrasados, façam jornadas a menos do que deveria. Caso essas horas extras, sejam anotadas e não compensadas dentro do período de 6 meses, elas devem ser pagas com o adicional de horas extras de 60%, conforme está aqui na convenção coletiva. Além disso, esses extratos das horas que são feitas nos bancos de horas, ou seja, a folha de ponto, deve ter a assinatura em todas as folhas do seu funcionário. Inclusive, os dias que ele compensar essas horas, seja ele trabalhando ou ele descansando, deve ter a anotação de compensação. É importante, por fim, entender que se essas horas que restarem esse funcionário compensar, ou seja, que ele ficar te devendo, você não pode de maneira nenhuma descontar isso da rescisão dele. Não pode ser alvo de descontos financeiros. O que ele pode é trabalhar, mas isso antes que a rescisão seja feita. Cláusula 34ª é o intervalo para descanso e alimentação. As empresas que forem integrantes da categoria, elas poderão fazer a redução do intervalo de intrajornada para 30 minutos. Isso porque a lei trabalhista estabelece que o intervalo intrajornada para quem trabalha 8 horas, ou seja, mais do que 6 horas, eles devem ter um intervalo de 1 hora pelo menos. E no máximo 2. No entanto, nessa cláusula a gente traz a possibilidade que o empresário faça a redução quando lhe é conveniente, mas coloca como condição a concessão da alimentação. Deve ser fornecido o alimento no local de trabalho. Isso para que o empregado não tenha que se deslocar e então consiga desfrutar de um descanso. Além disso, é de extrema importância entender que, uma vez reduzido esse intervalo, caso não seja concedida a alimentação, é considerado como supressão. E caso o empresário queira estender o intervalo para 3, 4 ou até 6 horas, é importante que ele faça igualmente a situação da redução, um acordo individual entre as partes. Isso tudo para que fique documentado e a empresa tenha como comprovar a concessão da alimentação, ou de acordo do funcionário de estar dessa maneira e também que aquele intervalo seja mais estendido, tendo ali 2 jornadas com intervalo maior. Por exemplo, nos nossos restaurantes, o garçom trabalhar no período do almoço e posteriormente voltar para trabalhar no período do jantar. Isso é possível caso seja feito o intervalo intrajornada estendido. Em relação aos vigias noturnos, caso eles venham a trabalhar nos estabelecimentos do nosso setor, fica possibilitado que seja picotado os intervalos de descanso para refeição e alimentação. Cláusula 35ª, que é o intervalo intrajornada, ou seja, entre as jornadas, entre um dia de trabalho e o outro dia quando você retorna à empresa. Ele deve ser no mínimo de 11 horas.
Esse intervalo deve ser necessariamente respeitado, sob pena de ser paga como hora extra e até mesmo a empresa levar algumas multas. Então, tomem cuidado. Cláusula 36ª. É a cláusula que fala da sua folga, também conhecida como descanso semanal remunerado. Nesse caso, ele deve ser concedido pelo menos uma vez a cada semana, respeitando o limite de 7 dias. Ou seja, o empresário deve respeitar o limite de 7 dias a cada folga. Não podemos conceder uma folga com mais de 7 dias. Caso esse empregado venha a trabalhar no dia de descanso semanal remunerado dele, ele tem direito ou de receber em dobro ou então de fazer uma folga compensatória dentro da semana que segue. Nessas situações, a gente tem que tomar o cuidado de conceder essa folga ou fazer o pagamento dentro daquele mês. É diferente da situação do feriado, porque nesse caso da folga compensatória, ela tem que ser concedida no máximo na semana seguinte. Cláusula 38ª. Atraso. Essa cláusula vai regular exatamente quando o funcionário atrasa, como a empresa deve agir. Caso o empregado chegue atrasado, é importante que, se o empresário permitir que ele trabalhe nesse dia, não seja feito nenhum desconto. No entanto, se isso for uma situação recorrente, é importante que o empresário se arme, se proteja com advertências, para que isso não seja habitual por parte deste empregado. Cláusula 39ª. Atestados e justificativas. Em relação aos atestados médicos, eu quero lembrar vocês que o benefício social faz a triagem desses atestados médicos. Então, sempre que um empregado trouxer um atestado médico, vocês podem anexar ele no sistema do benefício social para que essa triagem seja feita. No entanto, é necessário que você observe de imediato se esse atestado ele está legível, sem rasuras e vinculado a um CRM. Esses CRMs, eles devem estar válidos e, caso vocês precisem consultar, esses documentos devem ter todas as informações legíveis, não podem ter nenhuma falha. O empregado pode justificar a ausência para acompanhar um filho de até 12 anos em caso de consulta médica. Nessas situações, o empregado deve trazer o atestado de acompanhamento e, juntamente com ele, o atestado médico do filho. Esse filho deve ser declarado lá no rol de INSS, bem como ter sido entregue a certidão de nascimento à empresa. Em caso de internação de filhos menores de 12 anos, será abonada a ausência dos pais ou responsáveis legais mediante a apresentação de atestado médico, bem como junto com o laudo médico. Isso por quê? Porque é necessário comprovar que aquele pai necessariamente estava com o filho no momento daquela internação. É importante também entender que esse benefício é para os primeiros 15 dias. Após esse período, esse empregado deve ser orientado a procurar o INSS. O atestado de comparecimento, é importante entender que ele só é aceito pelo período que ele alega que esse funcionário estava no hospital. No caso, ele tem um período de deslocamento, onde a empresa vai considerar 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Sendo assim, esse período que estiver atestado somente vai ter o acréscimo de 30 minutos antes e 30 minutos depois, não sendo um abono para o dia todo. Então, atenção empregados e atenção empresários. Se o seu empregado trouxer um atestado de comparecimento com horário marcado, ele é válido para aquele período. É claro que esse atestado de comparecimento, ele não vai ser válido só para o período se ele estiver atestando que o funcionário precisa de um afastamento para um dia de trabalho ou mais. Cláusula 40ª.
nós trouxemos uma cláusula para trazer uma proteção maior para os empregados quando houver o retorno à Previdência. Essa cláusula ela foi colocada aqui para ficar claro que quando esse funcionário ficar afastado do INSS, ele tem o dever de trazer para a empresa a documentação caso o benefício dele seja prorrogado pelo médico dele e então o INSS negue. Nessas situações, o empregado tem o dever de informar a sua empresa caso ele entre com recurso, caso ele vá procurar uma prorrogação diante de um atestado médico de continuidade do benefício. Nessas situações, o empregado não pode simplesmente ficar aguardando. É importante que ele seja informado pelo seu departamento pessoal e RH dessa situação. Eu sempre recomendo, inclusive, que vocês façam um termo de ciência com a própria cláusula, para que esse empregado entenda as normas e siga elas sem prejuízo. Porque caso ele simplesmente não compareça na empresa sem a justificativa, pode ser considerado abandono de emprego. Nessas situações, a empresa deve se precaver, fazendo as notificações para que ele justifique a sua ausência. Caso no período de retorno do INSS, ele não retorne. E ainda assim, caso o empregado traga um atestado com a prorrogação da licença, nessa situação, é importante que você, empresário, o conduza para o médico do trabalho, para que ele possa avaliar e então te dar um feedback a respeito de se ele está ou não apto para retornar. Ele não estando apto, é importante que ele, se o INSS negou o benefício, entre com uma ação e você não faça os descontos caso ele não possa voltar a trabalhar naquele período. Cláusula 41ª, equipamento de proteção. O equipamento de proteção não deve ser só fornecido pela empresa, mas deve ser vistoriado. E aqui uma dica muito importante: nunca entreguem o equipamento de proteção sem darem ao seu empregado um recibo de entrega daquele equipamento. É de extrema importância que as empresas tenham um comprovante de entrega do equipamento de proteção. Isso porque, se em algum momento for alegada uma insalubridade, a empresa tem como comprovar que fez e cumpriu todas as obrigações que ela tinha. A empresa tem o dever do cuidado pela saúde do empregado dele. Sendo assim, esses recibos, esses documentos são essenciais para as empresas. É importante que nesse recibo você também coloque o valor daquele equipamento de proteção. Caso o empregado venha danificar, estragar ou perder esse equipamento de proteção, você pode cobrar dele esse valor se for mostrada a negligência desse empregado. Cláusula 42ª, fornecimento de uniforme. Os empregadores que quiserem que os seus empregados utilizem o uniforme, eles devem entregar as peças do vestuário que eles entendem como um uniforme. Esses fornecimentos, assim como do equipamento de proteção, devem ocorrer de maneira gratuita. No entanto, caso esse funcionário danifique esse uniforme ou equipamento de proteção, eles podem ser responsabilizados ao pagamento desse equipamento de proteção ou uniforme conforme o termo de recebimento. Ou seja, no termo de recebimento, você deve constar o valor de cada uma das peças do uniforme que foi concedida a esse empregado. Nessa situação, a sua empresa fica respaldada e não tem o risco de passivos trabalhistas. Cláusula 44ª, contribuição assistencial patronal, ou seja, essa contribuição é paga pelas empresas ao seu sindicato de representação. Essa contribuição, ela é para financiar justamente a convenção coletiva, todos os benefícios que o sindicato patronal traz para as empresas que são da sua base territorial. Diante disso, a contribuição assistencial, ela deve ser paga até dia 30 de junho do ano de 2026 e do ano de 2027.
Nessa situação, as contribuições assistenciais patronais, elas são proporcionais à quantidade de funcionários. Caso você tenha até 7 empregados, você vai pagar 25% do salário normativo. Se você tiver de 8 a 15 funcionários, você vai pagar 45% do salário normativo. Já se você tiver de 16 a 45 funcionários, seria 65% do salário normativo. A partir de 46 funcionários até 89 é o valor de um salário normativo. Mais do que 90 funcionários, aí deve ser pago 150%, ou seja, um salário e meio do salário normativo. As guias para o recolhimento da contribuição assistencial patronal, elas devem ser por meio de depósito junto à conta do Banco Sicredi, agência 0911, conta corrente 869655, do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação do Mato Grosso do Sul. Esse depósito deve ser feito e, consequentemente, enviado o comprovante para o e-mail do financeiro@sindams.org.br. Caso a empresa não tenha o intuito de fazer a contribuição assistencial patronal, ela deve fazer a oposição em até 60 dias após a publicação da convenção coletiva do setor. No caso, a publicação ocorreu em 5 de março de 2026. Sendo assim, essa oposição deve ser feita até 60 dias contados do dia 5 de março. Caso não seja exercido o direito de oposição, a empresa tem a obrigação do pagamento dessa contribuição. Se ela não for feita dentro do prazo de 30 de junho, ela deve ser paga com juros e multa. Então, deve ser observado pelo empresário e a guia é encaminhada pelo sindicato a vocês. Cláusula 45ª. Contribuição assistencial dos trabalhadores. Essa contribuição é o valor pago pelos empregados ao seu sindicato de representação. No entanto, esse valor é obrigação da empresa fazer o desconto diretamente em folha de pagamento. Esse valor serve para custear a atividade do sindicato de representação, no caso, o Sindicato dos Trabalhadores. Conforme o parágrafo 1º, a contribuição assistencial da base de Corumbá e Ladário é de 1% e esse valor deve ser descontado mensalmente. O boleto está à disposição nesse site da federação, que é portal afsys.com.br/ferthotel-sp/login. No caso, com a informação do CNPJ da sua empresa, você consegue solicitar essa guia e então faz a contribuição assistencial do trabalhador de todos os seus empregados que não tiverem feito a oposição. Caso o seu empregado não queira fazer a contribuição, ele deve fazer a oposição. A oposição ela deve ser feita após 30 dias corridos da publicação dessa convenção coletiva. Para a oposição, é necessário que o empregado faça a carta de oposição contendo o seu nome completo, CPF, RG, o cargo que exerce, a empresa que trabalha e o CNPJ da empresa que você trabalha. Com essas informações, você deve encaminhar a carta de oposição para o e-mail da federação. Essa carta deve ser uma carta de próprio punho e deve ser protocolada pessoalmente pelo trabalhador nas subsedes e nos escritórios da federação. Caso você tenha alguma dúvida a respeito dessa contribuição, pode enviar um e-mail no e-mail jurídico@ferthotel.org.br. Cláusula 46ª. Curso no sindicato. No decorrer do curso que o sindicato promover, e as empresas poderão conceder estágios aos estudantes na forma da lei. Cláusula 47ª da competência, onde os litígios que são relativos a esse acordo, e essa convenção coletiva,
bem como outras dúvidas que forem decorrentes de omissões desse termo de acordo, devem ser todos verificados junto à Justiça do Trabalho. Cláusula 48ª, dissídio coletivo. Pessoas confundem e falam que a convenção se chama de dissídio, mas dissídio é a ação que é movida por um dos sindicatos quando os sindicatos o sindicato laboral e o sindicato patronal não chegam a um acordo coletivo. Então, um dos sindicatos move essa ação e então essa ação é processada junto à Justiça do Trabalho. Nessa situação, as empresas ficam respaldadas pela convenção coletiva até que esse dissídio coletivo seja validado e então tenha uma nova norma coletiva. Cláusula 49ª. Aqui nós vamos falar sobre a multa caso haja o descumprimento da convenção coletiva. A infração de qualquer cláusula dessa convenção coletiva, caso ocorra, ela acaba incidindo uma multa de 1 salário do piso normativo. Sendo assim, tomem cuidado, empresários. Caso vocês venham a descumprir qualquer uma dessas cláusulas, não pagando as horas extras, não fazendo o acordo de compensação da maneira correta, isso tudo faz com que incida a multa pelo descumprimento da convenção coletiva. Cláusula 50ª. Planos odontológicos e médicos. E o que ela traz pra gente? Caso o seu empregado venha a aderir a algum dos planos que estão à disposição por meio dos sindicatos, esse valor dos planos podem ser descontados diretamente da folha de pagamento deles. Então a empresa faz o pagamento diretamente à empresa e desconta isso no holerite do empregado. Esse empregado, ele deixa de trabalhar na empresa. A partir do momento da rescisão, a empresa deixa de ficar obrigada aos pagamentos e o empregado, se então quiser continuar pelo plano de saúde ou odontológico, ele deve fazer os recolhimentos. Cláusula 51ª. Multa por dispensa de trabalhador próximo à data base. A data base é aquela que eu falei lá no início, é o dia 1º de fevereiro. Caso esse empregador faça a opção de fazer a demissão desse empregado nos 30 dias que antecedem a data base, nessa situação ele tem o dever de pagar uma multa indenizatória no valor de 1 salário normativo para o empregado, salvo, é claro, se for decorrente de justa causa essa demissão. Aqui a gente termina toda a revisão da convenção coletiva. Nós falamos de todas as cláusulas. Cláusula a cláusula eu trouxe os exemplos e também expliquei para você sobre a convenção coletiva. Nosso objetivo é facilitar a sua gestão no dia a dia. Queremos que você saiba que nós do SINDMS estamos à sua disposição e queremos que você conte conosco para fazer com que a sua empresa cresça cada vez mais. Nós queremos facilitar o seu dia a dia. Então, conte conosco. Se você tiver alguma dúvida, mande para que eu possa responder para vocês. É no e-mail jurídico@sindms.org.br. Eu agradeço e fico à disposição de vocês.